Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesse início de tarde de terça-feira, 25 de junho de 2024, uma tarde ensolarada, quente, 30 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, probabilidade de chuva 0%. A umidade relativa do ar está caindo rapidamente, já está nos 33, mas não fique enganado não, porque ela vai cair um pouquinho mais e a temperatura deve subir ainda uns 2 ou 3 graus. Segundo o termômetro, né? A meteorologia está prevendo que hoje nós teremos no meio do dia 32 graus de temperatura, segundo os termômetros, mais a sensação térmica de 35, 36 graus. É muito quente. Mas logo pela manhã nós já tivemos 16 graus de mínima. Então, passando daqui nessa manhã, para poder, manhã com cara de tarde, né? Já estamos chegando na tarde, então 32 graus de máxima e é o inverno brasileiro aí, né? O norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para dar um alerta, o alerta que eu quero dar e eu tenho dado todos os dias é a respeito desse mosquito que se chama Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, que você precisa acabar com ele, tá? Acaba com todos as possibilidades deles terem um criadouro dentro da sua casa. E também com os escorpiões. Acabe com os escorpiões. Não deixe montoeira de coisa dentro da sua casa, tá? Restos de construção civil, entulhos, madeira, tijolo, telha, essas coisas que ficam aí só para poder criar animaizinhos peçonhentos, no caso do escorpião. Então, eu estou passando aqui nesta manhã para poder falar para você, ó, cuidado com esses dois. Esse aqui, a mosquita da dengue, ela pode causar a dengue e a dengue hemorrágica, que é a forma grave, pode te levar à morte. E o escorpião, a picada do escorpião não é nada para se comemorar. Só quem já teve uma picada de escorpião sabe o que é. Então, cuide para que você não tenha nenhum contato com esse bicho, porque ele é complicado. Nós estamos vendo aí pessoas terem contato com esses animaizinhos aí e o negócio não fica muito bom não, tá? Então, passando para poder dar esses dois esclarecimentos, dois alertas, vocês acabem com esse mosquito aí antes que ele cause problemas para vocês e também com os escorpiões, tá bom? O versículo de hoje, eu paro para poder pensar toda vez que eu leio esse texto, e o texto está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, é o capítulo 26, versículo 18. Diz assim: Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia lhes dado. Então presta atenção aqui. Eu não sei se você já parou para pensar, mas água no deserto quer dizer vida, quer dizer poder, quer dizer prosperidade, quer dizer ganhos. Por quê? Porque um lugar onde não tem aquilo que é necessário para a vida acaba se ficando algo que é muito escasso, e isso tudo que é escasso é problema, porque aí o preço sobe. Mas aí eu me pego aqui vendo que os filisteus entulharam os poços que Abraão havia cavado. Tem ideia? Tem uma coisa assim que parece que não entra na, nessa história. Por que, que eles foram lá e entulharam os poços? Tudo por causa de ciumeira. Sabe? Aquela situação de falar assim: eu não tenho, então ninguém vai ter. Ou eu não tenho, eu não posso usá-los, então também ninguém vai usar. Aquela situação de falar assim: ó, eu estou em desacordo com aquilo que eles fizeram, cavaram poços aqui para todo lado, e agora esses poços, e se você for ver, daqui a pouco eu vou mostrar para você, eram 4 poços. Então, quando Isaac saiu cavando esses poços e tirando os entulhos, desentulhando esses poços, a água começou a brotar. E nisso a gente pode ver a bênção do Senhor sobre a vida
do filho. Tinha no pai, né? A bênção em Abraão, o pai da fé, e agora no filho. Quando o filho chegava, ele cavava, ele desentulhava os poços e os poços acabavam gerando, jorrando água no meio do deserto. E isso favorecia para que Isaac fosse próspero em tempo de dificuldade. Isso nos leva a pensar das nossas vidas, das situações, e muitas vezes alguém já passou por algum lugar e você está passando agora novamente e pode ver que os poços ou as coisas que foram feitas anteriormente agora estão entulhados, estão atrapalhados, estão quebrados, estão numa situação que não gera dinheiro, que não pode gerar poder, que não pode gerar força, não pode gerar vida. Por quê? Porque está entulhado, porque está quebrado, porque está obstruído, ou porque deu algum problema e agora não pode entrar. Mas a Bíblia é clara em dizer que quando Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Quando Isaac retomou a cavar e desentulhar esses poços, a água começou a brotar, começou a jorrar. E aí você para e começa a pensar: é tempo de desentulhar os poços, é tempo de cavar poços, é tempo de continuar, não é tempo de parar. Nós estamos vivendo tempos de grandes dificuldades e eu tenho conversado com muitas pessoas que têm falado a respeito das dificuldades no comércio, na indústria, na vida pessoal, pessoas que estão com grandes dificuldades financeiras, com grandes dificuldades também por causa do financeiro, emocionais, por causa do financeiro, problemas sentimentais, problemas dos mais diversos por causa da situação financeira que acontece. E aí você para e começa a pensar o seguinte, presta bem atenção nisso aqui, ó. Quando é que nós vamos parar de cavar? Quando nós chegarmos no céu. E enquanto isso, nós precisamos continuar cavando, fazendo o nosso melhor, desentulhando poços. Mas presta atenção, aonde Isaac colocava a planta dos pés dele, tinha uma benção. Veja aqui, ó, o que está nessa tela aqui, ó. E Isaac tornou a cavar, e é o versículo que eu acabei de ler, versículo 26, 18 aí, de Gênesis, do capítulo 26, versículo 18. Cavou o primeiro poço que se chama Ezeque, é o poço da contenda, gente. Poço de água que gera contenda, só arrumava encrenca. Sitna, que é o poço da inimizade. Um poço que estava gerando água, mas mesmo assim gerava inimizade. Reobote, o poço do alargamento. Alargou as tendas, as suas estacas foram aumentando e ele estava prosperando. Então, o poço aí do alargamento, no capítulo 26, versículo 22. E depois vem o Berseba, que é o nome da cidade até hoje lá, o poço do juramento, aonde os filisteus, os inimigos, procuraram Isaac e foram ter com ele para poder falar a respeito daquilo que estava acontecendo na vida deles, e eles viram que muitas coisas poderiam ser mudadas se estivessem junto com Isaac. Mas presta atenção aqui, ó, que tempo de deserto é tempo de provação, sabe? É Deus testando a nossa confiança nele, é Deus testando a nossa obediência nele, é Deus querendo saber se nós o amamos, se desejamos mais dele, se queremos mais dele, se temos mais fome e sede da sua presença ou dos prazeres e confortos desse mundo. Porque aí leva você numa situação, deserto te leva numa situação que você não tem aonde recorrer. Quem sabe você, nesse momento, está passando por uma situação de deserto, né? Quem sabe? Você está aí deitado numa cama e às vezes você está falando assim: eu estou numa situação de deserto.
estou passando por dificuldade. Então é tempo de confiar em Deus. É tempo de confiar em Deus. Você precisa repetir isso constantemente. É tempo de confiar em Deus. É tempo de confiar que a misericórdia e a graça dele estão disponíveis para cada um de nós. É tempo de continuar fazendo o nosso melhor. É tempo de fazer o nosso melhor. Então, aí nesse momento, você começa a enxergar que é melhor confiar no Senhor e esperar no Senhor e saber que Ele vai prover todas as coisas. Deus está disponível nesse momento para a sua vida. Continue cavando, continue orando, continue confiando, continue fazendo o seu melhor. Deus não deixa de fazer jorrar as bênçãos dele para aqueles que continuam cavando, para aqueles que continuam desentulhando e para aqueles que continuam confiando, tá bom? Vamos orar e nós vamos orar hoje por uma pessoa que está em dificuldade e o nome dele é Pedro. Ele é um garoto, sabe? Vocês não conhecem, mas eu o conheci nesses dias e nós vamos orar por ele e pedir a Deus que entre com providência na vida dele, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão em dificuldades ali no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos e irmãs gaúchos estão precisando, continuam precisando da tua bênção, da tua graça, da tua paz. Estende os seus braços fortes sobre a vida de cada um deles, que com a tua mão forte, o Senhor possa resgatar esses nossos irmãos e irmãs e trazer a prosperidade e sabedoria para que eles possam movimentar, para que eles possam prosperar e retomar as suas vidas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Oramos nesse momento pela família da Célia, que foi enlutada nesses dias. Que o Senhor continue abençoando o Ronaldo, a Fabiane, a Flaviane, o Wesley e as crianças que são a família da nossa irmã Célia. Dê sabedoria para que eles possam passar por esse tempo de dificuldade, por esse tempo de problema. Oramos pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos nesse momento pelo Dum, o Emerson, pela sua mãe Maria José, oramos pela dona Neia, pelo senhor Fernando, oramos pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Teresa, oramos pela vida da Selminha, do Geninho, da Viviane, nós oramos por todas essas pessoas, te pedindo uma bênção especial. Oramos pelo Pedro, esse garoto que está precisando das tuas bênçãos nesse momento, a cura daquelas enfermidades que estão na sua pele, que o Senhor dê graça e dê cura em nome de Jesus. Nós oramos também pelo Eduardo, que está ali em Piracicaba, está precisando de uma bênção especial. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em situação de drogadição, aqueles que estão colocados na situação de dependência química, alcoólica, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão nesse momento possessos de espíritos malignos, aqueles que estão sendo oprimidos por esses espíritos malignos. Que o Senhor abençoe e dê graça a cada um deles, repreenda esse inimigo em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nos asilos, todos eles, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão nas escolas, que o Senhor também dê graça para os professores e para os alunos. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão no ambiente hospitalar, seja ele uma UPA, um hospital, uma OBDS, uma OBS, um pronto-socorro, onde quer que tenha alguém precisando de atendimento médico, que o Senhor ajude, dando da tua graça, da tua bênção, da tua paz, sobre a vida daqueles que estão trabalhando nesses locais. Nós oramos por todos aqueles que precisam de um emprego, aqueles que estão empregados, os empregadores, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Que essas pessoas que estão também encarcerados, aqueles que estão encarcerados injustamente, que sejam libertados rapidamente. Aqueles que estão pagando pelas suas penas, que eles possam fazer e fazer uso desse tempo como um tempo de reflexão, para que não voltem a cometer os mesmos crimes que os levaram para dentro deste
enclausuramento, dessa penitenciária, que essa reclusão seja um tempo de reflexão para cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. Uma grande tarde de terça-feira a todos vocês. Voltamos no final da tarde, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus. Deus te abençoe. Feliz tarde, feliz terça.